Olá pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai falar o que tem de estranho na Grendene. O que tem uma coisa aí no balanço dela um pouco diferente aí que eu quis trazer para a discussão, certo? Quem não conhece a Grendene, ela é dona de diversas marcas, né? Melissa, por exemplo, minha filha adora, Haider, Ipanema, Grenda e outras marcas aí de calçados, certo? Uma empresa bastante consolidada aí no mercado de capitais e bastante conhecida. Então é curioso que se a gente for olhar a ação da Grendene, ela sempre vinha aí, né, quando chegava perto do R$ 9 ela caía, tinha esse suporte. No final do ano passado ela subiu, chegou até próximo dos R$ 13, aqui entre os 12 e 13, e no final do ano ela começou a cair. Ela começou a cair antes da discussão da Covid, né? A maioria das empresas estava crescendo até vir a Covid e cair. Para ter ideia aqui, ó, esse gap aqui, né, esse buraquinho aqui foi o carnaval. Então ela já estava caindo antes, né? E aqui que foi a Covid, ela caiu bastante, caiu até 6 e já voltou para R$ 8. Então ela já estava caindo antes da Covid e ela já se recuperou uma parte, não se recuperou tudo ainda do que caiu. Mas vamos discutir um pouco os números e discutir a evidenciação e mensuração dos resultados dessa empresa. Então ela é bem cíclica, como era de se esperar, né? Se a gente for olhar o faturamento trimestral, sempre no final do ano tem Natal, então sempre é melhor. E aqui, com os valores, são os últimos anos referentes ao primeiro trimestre, certo? Esse aqui foi o último. Então, 372 milhões foi o faturamento desse trimestre. Se a gente for ver, né, pensar que em dezembro teve Covid, no relatório ele fala que janeiro e fevereiro foram bons e março que estragou. Então, não caiu muito o faturamento em relação ao primeiro trimestre do ano passado, que foi 399. Tá? E aqui 446 e 440, né? Olhando o primeiro trimestre de cada ano, aqui é o primeiro trimestre de 2020. Mas o lucro já teve uma queda mais expressiva, tá? De novo, também sempre o primeiro trimestre é mais fraco. Aqui só tem os valores do primeiro trimestre de cada ano. Então, 91 milhões, né? Aqui, ó, 2020, 2019, 2018, 2017. Então, 91 milhões, depois 65, 40 milhões e 30 milhões. Então teve uma queda maior no lucro proporcionalmente do que no faturamento, certo? Olhando só o primeiro trimestre de cada ano. Se a gente for ver a liquidez corrente dela, a seca e a geral, né, ela oscila, só que em todos os períodos sempre teve acima de 4. Então isso quer dizer que é uma liquidez tanto corrente quanto seca quanto geral, com bastante folga financeira, né? Um indicador que não nos preocupa, certo? A situação de liquidez financeira. O endividamento dela também é bastante baixo, né? Aqui eu estou calculando o endividamento bruto, o quanto que ela tem de capital de terceiros em relação aos bens e direitos dela, né? Qual é a participação dos capitais de terceiros nesse financiamento. E sempre foi abaixo de 20%. Certo? Então subiu um pouquinho, mas sempre abaixo de 20%. Então o perfil dessa dívida, em torno de 80% no curto prazo, não é preocupante, mesmo sendo bastante concentrada no curto prazo. Por quê? Porque ela é bastante diminuta, né? Só seria preocupante ser no curto prazo se ela fosse uma dívida grande, o que não é o caso. Então ela tem um endividamento bastante baixo. Olhando os resultados, né? Também tem bastante essa oscilação, essa sazonalidade. O ROI, né, andou caindo bastante, e muito em função não do giro, mas sim da queda da margem. Então aqui, o primeiro trimestre de 3 anos atrás, de 2, de 1 ano atrás e agora. Então está abaixo de 10% de margem de lucro. Então é interessante que com esse negócio da Covid ela não encolheu tanto seu faturamento, mas ela encolheu bastante a sua margem de lucro. Tá? Ela deu férias coletivas para os funcionários de março e outros aspectos aí relacionados que podem justificar um pouco esses dados. Aqui alguns indicadores fundamentalistas, né?
O valor patrimonial da ação, com base nesse relatório do primeiro trimestre de 2020, é R$ 3,99. O lucro por ação anualizado é 13 centavos, foi mais baixo do que o normal deles. O valor de mercado da ação 807, isso aí na data do dia 11/6, quando eu montei esse relatório. Se for ver, o P/L dá 61 anos e o preço em relação ao valor patrimonial dá 2 vezes. Então, o lucro dela foi mais baixo, mas se for ver em relação ao valor patrimonial, a ação não estaria tão elevado o valor, certo? Mas até agora o que a gente falou não tem nada de muito estranho, de muito diferente. Aparentemente não tem nenhum problema. Só que ela foi auditada pela Ernst Young, um parecer com ressalva. E olha só o que a Ernst Young escreveu. Aqui está ipsis literis uma parte do parecer. O patrimônio líquido está registrado a menor em aproximadamente 327 milhões. E o resultado do período está registrado a menor em aproximadamente 2,5 milhões. Então, assim, não é já muito comum ter uma ressalva no parecer no Brasil, certo? Isso não quer dizer que a contabilidade não erra, mas muitas vezes a auditoria acha um erro que não é um erro material, então não acha necessário fazer uma ressalva, só vai para o relatório interno da empresa. Às vezes ele acha um erro material, mas esse erro ele é passível de correção. Então a empresa corrige e acaba indo à publicação um parecer sem ressalva. Quando acontece a ressalva, que não é uma coisa também tão anormal, quase sempre são ativos registrados a maior, ou porque não foi feito um teste de recuperabilidade, ou porque eles não são realizáveis, não são ativos que não são recuperáveis, não são cobráveis, né? Algum direito que não vou conseguir recuperar, ou então passivos que não estão registrados. Alguma provisão de contingência, alguma coisa que eu não registrei ali no meu passivo. Ou seja, quase sempre, né, a auditoria tenta empurrar o lucro para baixo. E nesse caso, a auditoria está tentando empurrar o lucro para cima. Né? Isso aí é referente a uma contingência fiscal, uma questão tributária. O julgamento, né, teve uma decisão em setembro de 2019, que a empresa ganhou. Já teve essa ressalva, no parecer do balanço do final de 2019. A empresa não alterou e voltou a ter essa ressalva no ITR do primeiro trimestre de 2020. Curioso, negócio diferente. O que a empresa defende? Esse aqui também está ipsis literis, um pedaço da nota explicativa da empresa sobre o assunto. Ressalta-se que o diferimento do pedido de habilitação do crédito não implica no reconhecimento do seu direito creditório ou homologação da compensação. Então ela alega que ela ainda não tem esse direito, então ela não deveria reconhecer, certo? Então a empresa está sendo mais conservadora do que a auditoria, que é algo relativamente diferente do que a gente está acostumado. Quem está certo? Eu não conheço o departamento jurídico da Grendene nem o departamento de contabilidade, né? Esse tipo de decisão o contador tem que tomar junto com o departamento jurídico para ver a probabilidade, se é provável, se é remota, se é possível esse recebimento. O pessoal da Ernst Young, todo mundo sabe que é muito bem qualificado e normalmente eles são conservadores. Então, se eu tivesse que apostar em alguém, eu apostaria na auditoria, mas a gente ainda está no meio da história. A gente vai ter que esperar os próximos capítulos para saber quem que está correto. Só que é interessante a gente pensar nos desfechos possíveis. Então, a empresa coloca, né, que ainda não é possível prever a magnitude dos impactos da Covid-19 na economia mundial e nos resultados da Grendene. A deterioração da economia foi muito rápida, no entanto, a volta à nova normalidade deverá ser mais lenta e gradual. Por esse motivo, ainda que a companhia tenha um caixa robusto, estamos adotando medidas para minimizar os impactos da pandemia. Então é interessante por quê? Porque esse segundo trimestre de 2020, com certeza vai ser impactado pelo Covid. Então tem 3 cenários possíveis aí. Ela pode continuar não reconhecendo esse ganho, esse ativo, certo? Então ela vai ter um prejuízo e vai continuar, a princípio, com parecer ressalvado, com ressalva da auditoria. Esse é um cenário
talvez mais provável. Ela pode mudar de opinião e reconhecer esses 300 milhões de PL, jogar isso aí para o resultado de alguma forma. Então, às vezes, ela pode ter um prejuízo, só que com essa operação, ser o melhor trimestre da história dela do ponto de vista de lucro, contabilmente, certo? O que é curioso, claro que o reflexo de caixa, isso aí vai ser muito mais demorado, mas vai ter um reflexo no lucro dela, né? O lucro dela nunca deu acima de 300 milhões, esse valor aí de 300 milhões do PL pode dar um reflexo bem substancial. Agora, nesse segundo cenário pode ter dois aspectos. Pode ser uma mudança de critério em função de um fato novo, por exemplo, um julgamento, né? Daí estaria plenamente justificável, ou então simplesmente em função de uma readequação, de uma reclassificação, de uma reanálise, sem nenhum fato novo, certo? Daí poderia passar uma impressão de gerenciamento dos resultados, né? Como vai dar prejuízo, vamos reverter, vamos reconhecer para dar um lucro. Então, ela tem que se justificar bem, né, o porquê que antes ela não aceitou e agora está aceitando, caso ela aceite, para poder ficar bem transparente, bem evidente o seu critério e não parecer que ela está tentando gerenciar o seu resultado. Então, esses são os 3 cenários possíveis aí para a gente acompanhar os próximos capítulos dessa novela. Certo, pessoal? Com isso, com essa análise, a gente dá a nossa missão por cumprida, bem cumprida. Até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau.